Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento a gente vai partir para a nossa segunda parte da revisão para o concurso de Guarda Civil Municipal do município de Caxias. No primeiro encontro nós pegamos como base a prova de Guarda Civil Municipal do município de Croatá, Ceará, que foi uma prova recente feita pela Legatus, que é a mesma banca do concurso de Caxias, uma prova recente. E a Legatus, além desse, fez outros concursos também recentes. Fez o da GCM de Capitão de Campos, no Piauí, fez o da GCM de Piripiri, Piauí. Então, pessoal, eu adotei estratégia de revisão partindo dos conteúdos cobrados, e a partir dos conteúdos cobrados nós vamos explorar os temas, os respectivos temas, tá bem? Por quê? Porque, pessoal, a nossa intenção aqui é traçar uma linha onde a gente vai focar nos conteúdos que podem ter uma maior incidência na prova, tá bem, pessoal? Quem já me acompanha nas reuniões anteriores sabe, já dei várias dicas a respeito de temas pontuais que são muito importantes para a prova. Estatuto da Guarda Municipal, não tem como você não ler, você tem que fazer uma leitura, pelo menos a leitura seca da lei, para compreender ali os principais dispositivos, tá bem? Além de várias outras temáticas importantes, tá bem? Então, a gente vai dar continuidade ao primeiro encontro, que foi feito por videochamada, e essa aula e as próximas relacionadas à revisão de Caxias eu vou estar disponibilizando aqui no meu canal no YouTube, tá bem? Quem ainda não segue, quem ainda não curtiu, quem ainda não compartilhou, faça isso por gentileza, para a gente ampliar aqui o nosso trabalho, que tem uma natureza essencialmente solidária. Tá bem, pessoal? Então curtam, sigam, compartilhem, tá bem? A fim de que a gente possa alcançar e ajudar mais pessoas, tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Formato da prova de Croatá, no Ceará, que é a que a gente tem como base, inclusive tá aqui na descrição para você baixar a prova, baixe ela, que é para a gente fazer um acompanhamento aqui. Eu vou estar aqui sempre dando uma olhadinha aqui para o lado para fazer a leitura da questão, e aí a partir daí a gente comenta o tema respectivo, tá bem? Então, prova objetiva de 40 questões, divididas em conhecimento geral e conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos têm um peso maior, e na prova de Caxias deve haver um mínimo de acerto nos conhecimentos específicos para que o candidato não seja eliminado de pronto, tá bem? Então, atenção total a essa situação. Se você não atingir determinada nota nesses conhecimentos específicos, você já vai estar eliminado, tá bem? Mas vamos lá, não vamos pensar nisso não, vamos pensar no que é positivo, e sempre pensando que vai dar tudo certo, e vai dar certo sim, tá bom? Vamos lá. No nosso encontro anterior, a gente tratou dos conhecimentos específicos, tá bem? E abordamos várias questões de variadas disciplinas nesses conhecimentos específicos, tá bem? Então, nesse momento a gente vai dar continuidade aqui à análise das questões dos conhecimentos específicos, e vamos trabalhar aquelas que a gente ainda não trabalhou, as que a gente não trabalhou na aula passada, tá bem, pessoal? Então vamos lá. São 20 questões de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos, tá bem? Como eu falei, conhecimentos específicos têm um peso maior, e aí 20 e 20. Conhecimentos específicos a partir da questão número 21, tá bem? Então vamos lá para a gente fechar tudo e gabaritar a prova, tá bem? Feita essa introdução, vamos para a resolução, tá bem? Pessoal, questão 21, nós tratamos na aula anterior, tema de direito constitucional, que trata da iniciativa popular no município, tá bem? A iniciativa popular, ela existe tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal. O que é essa iniciativa popular? A possibilidade de cidadãos em conjunto proporem leis ao legislativo, tá bem? Dessa forma, com a iniciativa popular, nós, enquanto cidadãos, não ficamos dependentes apenas da vontade dos representantes do legislativo e dos representantes do executivo, que são quem geralmente fazem propostas de lei,
tá bem? Então a gente, enquanto cidadãos, nós podemos nos reunir e podemos levar as matérias ao legislativo para votação, tá bem? Já comentei especificamente esse tema, então a gente vai avançar, tá bem? Questão 21 já foi finalizada na aula anterior, tá bom? Pessoal, questão 22. Vejam que os conhecimentos gerais, as disciplinas elas são misturadas. Então, a gente pode pegar uma questão aqui de constitucional, depois uma de administrativo, depois uma de penal, depois outra de constitucional de novo, depois outra de administrativo, depois de legislação especial. Então, na parte de conhecimentos gerais, as questões estão misturadas, digamos assim. Já lá nos conhecimentos específicos. Nos conhecimentos gerais, tem português, raciocínio lógico, informática, tudo em sequência, tá bom? Mas nos conhecimentos específicos elas são, não necessariamente obedecem a essa sequência, tá bem? Então vamos lá, questão 22. Durante uma operação de fiscalização do IBAMA em uma área de preservação permanente, agentes do IBAMA constataram a construção de uma estrada por uma empresa privada, sem o devido licenciamento ambiental. A empresa alega que a obra é de utilidade pública, pois facilitará o acesso a uma comunidade isolada. Com base na Política Nacional do Meio Ambiente na responsabilidade por danos materiais, qual é a consequência jurídica mais adequada para a situação? Pessoal, uma questão aqui de direito ambiental e direito administrativo também, que trata sobre o processo de intervenção no meio ambiente. O que é que acontece? Sempre, pessoal, que for haver uma intervenção no meio ambiente, seja por órgãos públicos, entidades públicas, sejam por empresas de iniciativa privada, esse ente, essa pessoa jurídica, ela deve observar toda a legislação ambiental, não só a lei de crimes ambientais, como as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como toda a legislação em geral, tá bem? Por quê? Porque é possível a responsabilidade tanto administrativa, por exemplo, uma empresa nessa questão ela pode ser condenada, suspensa de contratar com o poder público, pode haver condenação civil em danos materiais ou morais à coletividade, por exemplo, e pode haver também a condenação criminal, tá bem, pessoal? É possível a condenação criminal de pessoas jurídicas em relação a crimes ambientais, tá bem? Crimes ambientais, crimes contra a ordem econômica, a pessoa jurídica pode sim cometer ilícito penal. Logicamente, pessoal, quando da aplicação da penalidade, tem que ser uma penalidade criminal compatível com a natureza. Por exemplo, não há que se falar em restrição da liberdade de locomoção, por exemplo, em desfavor de pessoas jurídicas, tá ok? Então, possibilidade de responsabilização civil, ambiental e criminal também. A responsabilidade criminal ela pode acontecer tanto em relação à pessoa jurídica como a pessoa física que trabalha nessa pessoa jurídica, tá bem, pessoal? Então, o que é que importa a gente destacar aqui nesse momento? Que pode haver essa responsabilização criminal tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. E não é necessário, pessoal, que haja a dupla imputação. Por muito tempo considerou-se que era necessário para imputar a pessoa jurídica que a pessoa física fosse condenada. Mas não, a responsabilização criminal tanto da pessoa física e da pessoa jurídica, elas são independentes, tá ok? Então, atentem para isso, tá bom? Falei aqui que pessoa jurídica pode sim cometer infração penal e que a responsabilização, ela não necessariamente ela é dupla, pode ser apenas responsabilidade criminal, tá bem? Pessoal, dentre os requisitos para a gente, por exemplo, realizar uma obra em uma área de floresta, por exemplo, de mata, nós necessariamente temos que licenciar, temos que ter fazer um pedido de licenciamento ambiental para obter a respectiva autorização do poder público. Vejam, pessoal, que nessa questão, a empresa, ela, sob o pretexto de a obra ser de interesse público, ela não providenciou o licenciamento. Então, o que é que acontece, pessoal? Nós temos aqui dois bens jurídicos. Nós temos aqui digamos que o direito à locomoção da comunidade
que é isolada, o direito à liberdade de vir, direito de locomoção, e do outro nós temos o direito ao meio ambiente, ok? Então, pessoal, a gente não pode excluir um deles em favor do outro necessariamente, ok? Então, em relação aos princípios, isso aqui vale até para direito constitucional também. A primeira questão que a gente falou foi de iniciativa popular, direito constitucional, essa ambiental e administrativo. Mas esse princípio, que é o princípio da concordância prática ou da harmonização, esse princípio diz que quando houver o conflito entre dois princípios, um não deve aniquilar o outro 100%, ok? Eles devem, dentro das possibilidades, coexistirem, ok? Então, pessoal, a liberdade de locomoção, ela não pode aniquilar o direito ao meio ambiente sustentável, ok? Da mesma forma que o direito ao meio ambiente sustentável não pode aniquilar o direito à liberdade de ir e vir. Então, o que é que acontece nesse contrapeso? A necessidade de licenciamento ambiental, de acompanhamento da obra, fiscalização do poder público e autorização, ok? Então, através desse controle do poder público é que a empresa poderia realizar sua obra normalmente, regularmente, só que ela não obteve essa autorização. Então, pessoal, vejam bem, a questão tenta confundir a gente, porque ela fala que não houve licenciamento, só que a empresa disse que era interesse público, e pelo fato de ser interesse público, ela poderia executar essa obra, ok? Então, vejam bem, deve haver essa ponderação, tá ok? Então, vamos lá. Letra A. A responsabilidade da empresa será subjetiva, exigindo a comprovação do dolo ou culpa para a aplicação de sanções, dada a alegada utilidade pública da obra. Pessoal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas, ela é distinta da pessoa física, tá bem? Enquanto a pessoa física, a responsabilidade é subjetiva, a da pessoa jurídica ela é objetiva. Tá bem? E especialmente em temas de direito ambiental. A pessoa jurídica responde independentemente de dolo ou culpa, ok? Independentemente de dolo ou culpa. A legislação ambiental, ela visa exatamente a proteção integral do meio ambiente, ok? Então, a empresa vai responder se eventualmente ela constatar que esse dano foi causado por infração de um de seus funcionários ou servidores, ela vai entrar com a chamada ação regressiva, que é para cobrar esse valor do funcionário ou empregado, tá bem? Então, a responsabilidade civil da pessoa jurídica em tema de direito ambiental é objetiva. A letra A está falsa porque falou que era subjetiva. Letra B. A empresa poderá ser responsabilizada nas esferas administrativa, civil e penal, de forma independente e cumulativa, independentemente da alegação de utilidade pública. Pessoal, resposta correta. A prova aqui, o arquivo que eu já mandei para você, ele é bom porque já vem com a resposta marcada, tá bem? E aí fica até mais fácil vocês de compreenderem, de se situarem. E aí, o que acontece? Eu falei que pode responder, que a pessoa jurídica ela pode responder administrativamente, civilmente e penalmente também, inclusive. E essa responsabilidade, elas são independentes e podem acontecer simultaneamente, ok? A pessoa jurídica pode ser suspensa de contratar com o poder público, pode ser condenada a indenizar e pode ser condenada a uma pena criminal compatível com a sua natureza, tá bem? Então, nesse caso específico, a alegação de utilidade pública, ela não é interessante, ela não prepondera para justificar a atuação sem licenciamento, exatamente porque eu falei da questão da ponderação de valores, tá bem? De princípios, ok? Valores, princípios, tudo bem? Então, letra B é a alternativa correta. Letra C. A obra deverá ser imediatamente regularizada por meio de termo de ajustamento de conduta, TAC, isentando a empresa de qualquer sanção penal, desde que reparado o dano. Pessoal, é possível sim a celebração de TAC, ok? De termo de ajustamento de conduta, só que não vai ser isentada a responsabilidade criminal da empresa. Se ela já tiver cometido algum ilícito de natureza criminal, ela vai responder criminalmente pela prática dessa ação. Tá bem? Ele fala, a alternativa fala, isentando a empresa de qualquer sanção penal, desde que repare o dano. Ela misturou aqui a responsabilização penal e civil. Há alguns casos específicos no direito criminal que a reparação do dano pode gerar a exclusão do crime, ok? Ou a extinção da punibilidade, tá bem? Mas não é o caso. Tá bom? Então a alternativa C está errada. Alternativa D, a responsabilidade será exclusivamente civil, focada na reparação do dano ambiental, afastando-se a aplicação de multas administrativas e sanções penais. Errado.
pode haver as três punições nos 3 níveis, lembrando que a penal, em relação à penal, não vigora mais a chamada dupla imputação. Para eu condenar criminalmente uma pessoa jurídica, ela pode ser condenada sozinha, ou pode ser condenado só o funcionário, o servidor, ou só o servidor, o funcionário pode ser condenado, ok? Não há necessariamente essa dupla imputação, tá bem? Não há necessariamente essa dupla imputação. Letra E. O município onde a obra está localizada será o único responsável, pois a fiscalização do uso do solo é de sua competência primária, isentando a empresa privada. Errado, pessoal. A empresa privada, ela cometeu um ato ilícito, tá bem? Se o município fiscalizou ou não, pode haver alguma repercussão na punição dessa empresa, tá bem? Pode até haver algum tipo de repercussão na punição, mas ela não deixará de ser punida pelo fato de que o município não fiscalizou, por exemplo, ok? Então ela vai responder pelos seus atos, tá bom? Então, questão 22, letra B de bola. Então já matamos a 21, a 22, a 23, pessoal, nós também tratamos na última aula. Ela trata de direito penal, trata de excludente de ilicitude, trata de legítima defesa e trata de legítima defesa de terceiro. Começo do tema mais amplo e afunilando. Tá bem, pessoal? Então, na aula passada a gente já tratou desse tema, a gente diferenciou legítima defesa e estado de necessidade, tá bem? Que causa muita confusão, geralmente causa muita confusão, a gente separou os institutos, ok? Falamos um pouquinho de exercício regular de direito e de estrito cumprimento do dever legal, que são as outras hipóteses legais de excludente de ilicitude, tá bem? E, a partir disso, a gente chegou à resposta da conclusão. Ok? A legítima defesa pode ser legítima defesa de terceiro e o estado de necessidade também pode ser próprio ou de terceiro, tá bom? Pode ser próprio ou de terceiro, tá ok? Então, questão 23, direito penal, a gente já tratou, então vamos seguir adiante, tá bem? Vejam bem, primeira questão constitucional, segunda ambiental, terceira direito penal, vocês vão ver que já os temas, as disciplinas voltam de modo que elas estejam entrelaçadas, tá bem? Questão 24, direito administrativo, também resolvemos na aula passada. Ela é uma questão muito boa, fala de poderes administrativos, fala de ato administrativo e fala de princípios. Tá bem, pessoal? São 3 temáticas importantíssimas do direito administrativo que você deve estudar, tá bem? Eu sempre falo para meus alunos que poder de polícia você não pode deixar de saber, tá bem? Poder de polícia administrativo, saber diferenciar o que é poder de polícia administrativo e o que é o exercício de funções policiais, que são coisas diferentes, tá bem? Um está inserido lá dentro do direito administrativo, o outro está relacionado ao direito penal, tá bem, pessoal? Então, exercício do poder de polícia e exercício das funções de segurança pública através de órgãos policiais são situações distintas, tá bem, pessoal? O poder de polícia, pessoal, ele sempre cai. É uma probabilidade muito grande de também cair na prova de Caxias, tá bem, pessoal? Caiu em Capitão de Campos, não recordo agora se em Periperi caiu, mas é possível que tenha sido cobrado também. Caiu agora no município de Croatá. Então, pessoal, não deixem de visitar esse tema do poder de polícia, tá bem? Meus alunos já estão cansados de escutar, tá bem, pessoal? E aqui, pessoal, vai um aviso, eu não falei no início da aula, mas eu desenvolvo um projeto solidário em que eu tenho reuniões constantes com os alunos, reuniões quinzenais, 2 vezes no mês. A gente se reúne através de videochamada, fazemos essas reuniões. Então, caso você tenha interesse, manda uma mensagem aqui ou manda mensagem no meu WhatsApp 869-9513-0101, que aí eu lhe coloco no grupo e a gente vai estreitando esse laço até a aprovação, tá bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos seguindo. Questão 25. Um cidadão brasileiro naturalizado, residente no Brasil há 20 anos, cometeu um crime de tráfico internacional de drogas antes de obter a nacionalidade brasileira. Vejam bem, é naturalizado,
crime de tráfico de drogas antes da naturalização. Vamos lá. Após a naturalização, uma nação estrangeira solicita sua extradição para que ele responda pelo crime já cometido. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, qual é a posição correta do Estado brasileiro? Pessoal, extradição, pessoal. O que acontece com a extradição? A pessoa cometeu um crime em outro país e depois vem para o Brasil, ok? Isso pode acontecer em qualquer estado, não apenas com o Brasil, mas eu estou exemplificando porque fica mais fácil a compreensão. Essa pessoa cometeu o crime fora e está no Brasil. Okay? O que acontece? As autoridades desse país em que ela cometeu o crime podem pedir a extradição, o envio dela para ser julgada e cumprir pena nesse país em que ela cometeu o crime. Okay? Isso basicamente é a extradição. O que acontece, pessoal? Não é possível, nós temos que diferenciar aqui, vou dar os macetes aqui, mas é tranquilo. Existem os brasileiros natos, que são aqueles que possuem um vínculo originário com a nação brasileira, ok? Os brasileiros natos, e existem brasileiros naturalizados, tá bem? Em relação à extradição, pessoal, a gente já faz aqui uma diferença bem grande. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Então, quando se fala de extradição, pessoal, só vai poder ser extraditado o naturalizado, tá bem? Estrangeiros podem, brasileiros naturalizados, conforme as regras que eu vou falar agora, também podem. Agora, brasileiro nato não pode, tá ok? Então, brasileiro naturalizado. Existem duas situações, pessoal, que podem gerar a naturalização, a extradição desse brasileiro naturalizado. Um envolve a prática de crime comum e outro envolve especificamente a prática de crime de tráfico de entorpecentes. Tá bem, pessoal? Um envolve crime comum e outro prática de entorpecentes. Pessoal, o brasileiro naturalizado, ele só vai poder ser extraditado por prática de crime comum, que são aqueles, via de regra, previstos lá no Código Penal e que não exigem nenhuma qualidade especial do sujeito. Pela prática de crime comum, ele só vai poder ser extraditado se esse crime foi praticado antes da naturalização. Digamos que eu sou um estrangeiro e em determinada data eu mato uma pessoa. E aí, algum tempo depois, eu inicio o meu processo de naturalização e a naturalização é concedida. O que ocorre? As autoridades públicas, só depois dessa naturalização, é que tomaram conhecimento de que essa pessoa foi o autor. Então, nesse caso, pessoal, digamos que esse homicídio foi no exterior, ok? Porque para ter extradição tem que ver a relação estatal no âmbito internacional. Ela praticou esse homicídio fora, veio ao Brasil, se naturalizou e aí as autoridades tomaram conhecimento que esse crime foi praticado por essa pessoa e aí pediram a extradição dele. Ok? Então, pessoal, quando for crime comum e for praticado antes da naturalização, é possível, tá bem? Mesmo que eu já seja brasileiro naturalizado, mas se esse crime aconteceu antes da naturalização, beleza, ok? Mas agora, por exemplo, se eu me naturalizei, depois de naturalizado eu matei uma pessoa e depois matei uma pessoa no exterior, depois regressei ao Brasil, nesse caso já não vai poder ser possível a extradição, porque foi crime comum depois da naturalização, tá bem? Percebam bem. A outra situação, pessoal, que envolve o brasileiro naturalizado e a possibilidade de extradição é o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pessoal, é interessante que o crime de tráfico de drogas, a Constituição deu uma conotação muito especial para ele, que ele pode ter sido cometido tanto antes como depois da naturalização e mesmo assim pode haver a extradição. Tá bem? Digamos que eu sou um brasileiro naturalizado, ok? Fui lá na Europa, em algum país, levei droga para lá, e aí peguei e retornei para o Brasil, ok? E aí, digamos que aconteceu na França. E aí a França pediu a extradição. Eu sou brasileiro naturalizado. O crime aconteceu depois da minha extradição, depois da minha naturalização. Só que o crime que eu cometi foi tráfico ilícito de entorpecentes. Então, nesse caso, eu vou poder ser extraditado sim, tá bem? Brasileiro nato não pode, brasileiro naturalizado pode ser observados algumas circunstâncias.
Quais são as circunstâncias? São duas. Em relação a crime comum, o crime tem que ser praticado antes da naturalização e quando se tratar de tráfico ilícito de entorpecentes, pode ser praticado a qualquer tempo que vai ser possível a extradição do brasileiro naturalizado. Tá bem? Do nato, nunca. Tá bom? Então vamos lá. Alternativa A. A extradição poderá ser concedida, pois o crime de tráfico de drogas é considerado comum e foi praticado antes da naturalização. Pessoal, aqui é o seguinte, ele fez uma mistura, ok? Ele misturou tanto a questão do crime comum com o tráfico de drogas, tá bem? No caso do tráfico de drogas, não era necessário ter sido praticado antes da naturalização, tá bem? Porque o legislador deu um especial, o constituinte, na verdade, deu um especial tratamento para ela, ok? Assim, a questão, ela não está correta, ela está mal redigida, ok? Então, letra A. A extradição poderá ser concedida, pois o crime de tráfico de drogas é comum e foi praticado antes da naturalização. Ela pode ser concedida sim, conforme a gente viu, porque se trata de tráfico ilícito de entorpecentes, ok? E foi praticado, nesse caso específico, antes da naturalização, e aqui a banca considerou como um crime comum. De fato, o tráfico de drogas, ele é um crime comum também, ok? Porque ele não existe qualidade especial do sujeito, só que pelo fato de a Constituição ter dado um tratamento especial para o tráfico de drogas, essa questão ficou um pouco mal redigida, ok? Mas a letra A foi dada como a resposta da questão. A extradição poderá ser concedida, pois o crime de tráfico de drogas é considerado comum e foi praticado antes da naturalização, tá bem? Veja que ela misturou, fez uma mistura, não ficou bem escrita essa questão, mas o que importa aqui é porque a gente tenha o conhecimento do conteúdo de forma completa, ok? A gente aqui já aprofundou bem mais do que a questão pediu, tá bem? Já tratamos aqui dessa matéria, desse ponto como um todo, tá bem? Então, letra A, dada como correta, tá bem? Letra B, a extradição será negada em qualquer hipótese. Então, aqui a gente já elimina, tá bem? Porque tráfico de drogas, ela permite, ok? Se praticado antes ou depois da naturalização. Letra C, a extradição será obrigatoriamente concedida, pois o crime de tráfico ilícito de drogas é equiparado a hediondo e autoriza a extradição de naturalizados, ok? Não por esse motivo, ok? Não pelo fato de ser hediondo, tá bom? Então, ela fala aqui que vai ser obrigatória pelo fato de ser hediondo, ser equiparada a hediondo. De fato, é equiparada a hediondo, mas não por isso que ela vai ser obrigatoriamente concedida, tá bem? Letra D. A extradição será negada, pois embora o crime tenha sido praticado antes da naturalização, o longo período de residência no Brasil cria um vínculo que impede a medida. Errado, tá bem? Errado. Letra E. A extradição poderá ser concedida apenas se houver tratado de extradição com o país solicitante e se o crime também for previsto na lei brasileira, ok? Então, pessoal, essa questão, para mim, ela me parece, essa alternativa, a letra E, ela parece ser a mais completa, tá bem? A resposta dada, pelo menos no gabarito preliminar, foi a alternativa A, mas essa alternativa E, para mim, parece mais completa, tá bem? A alternativa A, ela justificou de forma equivocada a possibilidade, tá bem? E nesses casos de extradição, pessoal, realmente tem que ter a dupla tipicidade, tanto no estado em que foi praticado o crime como no Brasil, e deve de fato haver um acordo de extradição entre os países, tá bem? Então, para mim, a alternativa correta, a mais correta, seria a letra E, ok? Mas nenhuma das alternativas ali ficou muito bem clara, não, ok? Até essa letra E, ela também não está bem escrita, porque ela fala apenas se houver esse tratado de extradição e tiver essa dupla tipicidade. A dupla tipicidade deve ter, ok? Já o tratado de extradição, os países eles podem pactuar de forma excepcional outra forma de entrega do preso. Tá bem, pessoal? Do preso ou do investigado, do processado, tá bem? Do réu, ok? Então, pessoal, a alternativa da questão 25, ela fica letra A, ok? A banca dada pela banca no gabarito preliminar, mas eu faço essa ressalva principalmente em relação à letra E,
ressaltando que todas as alternativas estão redigidas de forma bem ruim mesmo, ok? Essa questão 25 está redigida de forma ruim. Mas, de qualquer forma, uma questão de direito constitucional, de direito da nacionalidade, que está previsto lá nos direitos e garantias fundamentais, ok? Direito da nacionalidade está incluído lá nos direitos individuais, ok? Previsto na Constituição. Então, a gente já tratou o direito constitucional lá na questão de iniciativa popular e tratamos agora de novo da extradição, que está previsto lá nesse rol de direitos e garantias fundamentais. Tá bem, pessoal? Vou encerrar esse bloco aqui e continuo logo em seguida com a resolução, tá ok? Um abraço.